Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula à distância da ETEFOR. Eu sou o professor Kainan Barreira e a nossa aula de hoje é de anatomia craniofacial e anatomia dentária. Primeiro, nós temos que entender o que é a anatomia. A anatomia é a ciência que estuda todos os órgãos e os tecidos do nosso corpo. Então, tudo que compreende o nosso corpo é estudado pela anatomia. Aqui nós vamos focar somente nas estruturas ósseas e nos músculos do nosso crânio, que fazem a mastigação, que é o que a gente almeja aqui na prótese. Bom, então as estruturas de nervos, de músculos, de nervos, de vasos sanguíneos, a gente vai falar um pouquinho por cima, mas a gente vai concentrar nos nossos ossos e músculos. O nosso primeiro osso é o osso frontal, que é o osso que fica na região anterior do nosso crânio. A região anterior é a região que vem antes, certo? Então a gente vai ter que se acostumar com esses novos conceitos, essas novas nomenclaturas, que a gente vai usar bastante também na anatomia dentária. Então, o osso frontal é um osso que está situado na região anterior, que é a região da frente do nosso crânio, que é o que vem antes. Ele é um osso muito rígido e ele compõe a nossa calota craniana. O nosso segundo osso é o osso parietal. O osso parietal é o osso que está situado nas laterais do nosso crânio. Ele também é um osso bastante rígido, então ele também compõe a nossa calota craniana. Eles são muito fortes porque eles protegem o cérebro, que está dentro do nosso crânio. Bom, então a gente já entendeu a região anterior e a gente já entendeu as regiões laterais, né? O nosso próximo músculo é o osso temporal. O osso temporal, ele também está situado na região lateral do nosso crânio, só que ele está na porção inferior. Então, o osso parietal está na lateral superior, superior é em cima e inferior é embaixo. Então, o osso temporal, ele se encontra nessa região, à frente do nosso ouvido, certo? O nosso osso occipital, ele é encontrado na região posterior do crânio. Ele está atrás do nosso crânio. Bom, então, só com esses ossos a gente já entendeu que anterior é a região que está na frente, posterior é a região que está atrás, superior é a região que está em cima e inferior é a região que está embaixo e lateral é a região que está dos lados, ok? Bom, na nossa face nós temos outros ossos que são mais importantes para a gente, porque são os ossos que vão participar diretamente da mastigação. O primeiro deles é o osso da maxila. O osso da maxila é o osso que sustenta os dentes superiores. Ele é um osso esponjoso, ele é um osso próprio para aguentar as cargas mastigatórias, que vem da nossa pressão da nossa mastigação. O osso palatino, que é o que a gente conhece muito por céu da boca, é um osso que está na região posterior à nossa maxila. Então, ele está atrás da nossa maxila. Então, aquela região que a gente chamava de céu da boca, hoje a gente chama de palato, que é a região do osso palatino. O osso zigomático é a região da nossa maçã do rosto, certo? Ele não tem uma ligação direta com a nossa mastigação, mas ele serve de apoio para alguns músculos que vão realizar alguns movimentos mastigatórios. O osso nasal também não é tão importante para a gente, que é o osso que compõe a parte superior do nosso nariz, então mais uma vez, né, superior, que está em cima. E a nossa mandíbula. A nossa mandíbula ela é extremamente importante para a nossa mastigação, porque a mandíbula ela é o osso móvel. Então a mandíbula ela se mexe para realizar os movimentos, tanto da mastigação, quanto da fala, até na respiração também. Então, ela está situada na região inferior do nosso crânio. Bom, quais são as estruturas que estão na nossa mandíbula? Nós temos várias estruturas que compõem esse nosso osso. Nós temos o processo coronoide, que é onde a mandíbula encaixa no nosso crânio. O processo coronoide, ele está ligado ao músculo temporal, que depois, um pouquinho mais na frente, a gente vai falar desse músculo e vai entender como que ele puxa a mandíbula para cima, como que ele faz o movimento de elevação. Nós temos o côndilo da mandíbula, aqui atrás, que é onde a articulação temporomandibular, a ATM, está situada. Então, é onde a mandíbula fica presa ao crânio. Então, a mandíbula ela está presa ao crânio no côndilo e no processo coronoide
alguns músculos vão movimentar ela para um lado, para o outro, para cima, para baixo. O ângulo da mandíbula é essa região inferior da nossa mandíbula. O corpo é toda essa nossa base, certo? Nós também temos aqui a região do mento, que é o que a gente chama de queixo, né? Essa região anterior da nossa mandíbula a gente chama de mento. E nós também temos esses buraquinhos na nossa mandíbula, que são muito importantes na prótese, que são os forames mentonianos. Os forames mentonianos, toda vida que a gente falar a palavra forame, a gente vai lembrar que tem saída de vasos e de nervos. E esses vasos e nervos, eles nunca podem ser comprimidos. Então, na prótese, isso é muito importante para a gente saber qual é a posição correta, aonde mais ou menos está o forame mentoniano, para que a gente não faça uma prótese que vá pressionar vasos e nervos do paciente. Nós também temos o ocioide fica acima da nossa cartilagem tireoide. Ele é importante porque ele é base para ele é inserção de alguns músculos que fazem um movimento de abaixamento da nossa mandíbula. Então, para a nossa mandíbula abaixar, nós temos que ter um músculo que puxa a mandíbula para baixo. E esses músculos estão situados na mandíbula e no ocioide, que é essa região mais inferior. Bom, no nosso crânio nós temos vários músculos, mas aqui nós vamos nos atentar somente aos músculos da mastigação. Os músculos da mastigação, começando pelo masseter, que é um músculo bem largo, ele é um músculo que ele é quadrado, certo? Ele tem muita força, ele dá muita força na mastigação, certo? Por quê? Porque ele é um músculo de fibras curtas e ele é um músculo muito largo. O masseter, ele está situado na região lateral da nossa mandíbula, então ele tem inserção aqui no nosso ângulo da nossa mandíbula, certo? E ele vai até a região inferior do nosso osso zigomático, que é onde é a nossa maçã do rosto, certo? Bom, sabendo que esse músculo ele está nessa posição vertical, então a gente consegue perceber qual o movimento da mandíbula que ele faz. Então, se o músculo está na posição vertical, ele faz o movimento de elevação da mandíbula. Então, todos os músculos que estão situados na posição apontando para cima, eles fazem um movimento de elevação da nossa mandíbula. Já o músculo temporal, ele é um pouco diferente. Ele é aberto em leque. Ele é um músculo que ele é espalhado. Então, o músculo temporal, ele está situado no processo coronoide da mandíbula, então ele está naquela região superior da mandíbula, e ele se espalha por toda a lateral do crânio, aqui no nosso osso temporal. Ele é dividido em fibras anteriores, que são essas fibras da frente, as fibras médias e as fibras posteriores. As fibras anteriores, como elas estão apontadas para cima, elas fazem um movimento de elevação. As fibras médias e posteriores, como elas estão apontadas para trás, elas fazem um movimento da mandíbula para trás, que a gente chama de movimento de retrusão, que a gente vai ver um pouco mais na frente os movimentos da mandíbula. O músculo pterigoide medial, ele está na mesma posição do masseter, porém pela porção interna da mandíbula. Então, o pterigoide medial, ele se encontra na região interna da mandíbula, na mesma posição do músculo masseter, que está por fora da mandíbula. Logo, eles fazem o mesmo movimento, que é um movimento de elevação da mandíbula. Então, esses três músculos são os nossos músculos elevadores da mandíbula. São o masseter, o temporal e o pterigoide medial. Já o pterigoide lateral, ele é um músculo que ele não está na posição vertical. Ele está na posição horizontal. Então, ele se encontra, o pterigoide lateral, na articulação, na ATM. Então, ele é ligado da ATM até o osso etimoide, no centro do nosso crânio, e ele vai fazer um movimento lateral da nossa mandíbula. Então, quando o músculo está apontando para cima, ele eleva a mandíbula. Quando o músculo está de lado, ele faz a movimentação lateral da nossa mandíbula. Então, quais são os movimentos que esse músculo faz? Esse músculo, ele é par, ele tem de um lado e do outro, ele é direito e esquerdo. Quando a gente contrai somente um dos lados, ele faz um movimento de lateralidade. Então, durante a contração unilateral do músculo pterigoide lateral,
ele realiza um movimento de lateralidade da mandíbula, um movimento lateral da mandíbula. Quando a gente contrai os dois lados, tanto o direito quanto o esquerdo, o pterigóide lateral faz o movimento de protrusão. Ele joga a mandíbula para frente. Então, durante a contração unilateral, a gente tem um movimento de lateralidade. Durante a contração bilateral dos dois lados, nós temos o movimento de protrusão da mandíbula. Os músculos supraoides são os músculos de abaixamento da nossa mandíbula. Então, os músculos supraoides eles fazem o contramovimento do masseter temporal e pterigoide medial, que fazem a elevação, e os músculos supraoides eles ficam relaxados. Quando a gente precisa abrir a nossa boca para falar, para mastigar, para respirar, os músculos supraoides contraem aqui na base da nossa mandíbula e os músculos superiores eles relaxam, fazendo com que a gente tenha um movimento de abaixamento da nossa mandíbula. Bom, então esses movimentos eles só são possíveis porque nós temos uma articulação na nossa mandíbula. Então, as articulações, como todas as outras articulações do nosso corpo, os dedos, a coluna, os braços, as articulações são compostas da mesma coisa, que é um osso, um disco de cartilagem entre outro osso. Então, tem osso, disco articular e osso. Dessa seguinte forma. Então, aqui nós temos a base do nosso crânio, que é a fossa articular. No meio nós temos o disco articular, que é um disco de cartilagem, e aqui nós temos o côndilo da mandíbula. Então a nossa mandíbula está presa nessa articulação temporomandibular. E é ela que permite os movimentos da nossa mandíbula. E que movimentos nós estamos falando? Todos aqueles que os músculos fazem. O primeiro movimento é o movimento de protrusão, que é levar a mandíbula para frente. Todos nós conseguimos levar a nossa mandíbula para frente. Quando a gente está mastigando, quando a gente está falando, quando a gente está respirando. Então, quais são os músculos que fazem o movimento de protrusão? É o músculo pterigóide lateral, durante contração bilateral, e o músculo pterigóide medial, que ele está levemente inclinado para frente, então ele faz uma leve protrusão, além da elevação. A retrusão é trazer a mandíbula de volta, para trás, puxar para trás. Quem que faz esse movimento é o músculo temporal com as fibras, com os feixes posteriores, médios e posteriores, que eles estão inclinados para trás. Então, o movimento de retrusão é realizado pelo músculo temporal com os feixes posteriores. A lateralidade é o movimento lateral da nossa mandíbula, que a gente faz todo o tempo quando a gente está mastigando. Esse movimento de lateralidade, ele é realizado pela contração unilateral do músculo pterigóide lateral. O abaixamento, ele é realizado pelos músculos supraioideus, que é o movimento de abrir a boca. Quando a gente abre a boca, os músculos supraioideus vão puxar a nossa mandíbula para baixo e a gente vai ter a abertura da nossa boca. E o movimento de elevação, que é o movimento de fechar a boca, trazer de volta a boca para a posição que ela está fechadinha, são os músculos masseter, o músculo pterigóide medial e o músculo temporal.